João 16, vamos ler nesse capítulo apenas o versículo de número 33. Diz assim o texto: digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. Amém, queridos? Fale para a pessoa do seu lado: querido, em Jesus sempre há paz. No mundo tereis aflições. Sangue de Cristo. Mas tende o quê? Eu venci o mundo. Amém, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, queremos pedir a graça, a direção, a unção do Senhor, a presença do Senhor também nesse momento da ministração da palavra. Meu Deus, que a Tua palavra produza 100 por 1 em cada coração aqui presente. Que o nosso pensamento esteja cativo ao trono da graça, linkado no que o Senhor quer falar conosco. Que o nosso espírito esteja rendido ao Senhor. Que a nossa alma esteja sedenta, meu Pai, dessa palavra. Que o nosso corpo, meu Pai, esteja totalmente voltado a ouvir e entender tudo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Que toda a glória seja devotada ao Teu nome, e que nada, absolutamente nada, nem mesmo a nossa própria vida, sirva de empecilho para o fluir da Tua vontade, da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. A Ti devotamos toda a glória, toda a honra e todo louvor, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Na ministração dessa noite, queridos, eu queria falar de ânimo para vencer. Amém, queridos? Para vencer, queridos, é necessário ter ânimo. Não tem como. É impressionante ver, queridos, como o estado de espírito de uma pessoa, irmãos, já diz muito sobre o que ela espera. Como que o estado de espírito da pessoa denuncia a sua fé. Por mais que ela queira, irmãos, às vezes camuflar algo, mas o estado de espírito dela já fala: ó, essa pessoa está altamente confiante. Ah, tô não, quem sabe vai dar certo. Alguém falou, ó o sorriso no rosto dela. Essa pessoa está confiante. Ou então eu falo: rapaz, essa pessoa está cabisbaixo. Não, pode ser que aconteça, pode ser que Deus faça. Não, essa pessoa não está acreditando. E Jesus Cristo, querido, quando Ele fala aos discípulos aqui em uma das suas últimas orientações a Ele, queridos, faz questão de trazer ao coração dos discípulos essa calma, essa paz, essa direção para vencer as adversidades da vida que Ele enfrentou, que estava por vir naquele momento sobre a vida de Jesus. E Ele mesmo declara: vos escrevo isto, essas coisas, para que em mim tenhais paz. Ou seja, no meu exemplo de vida, assim como vocês vão me ver vencer. Jesus ainda não tinha passado, queridos, pelo momento da cruz, ainda não tinha passado pela via cruz, ainda não tinha passado pelo momento da ressurreição, mas Ele fala aqui, queridos, assim: que em mim tenhais paz. Assim como vocês vão me ver vencer, eu quero dizer para vocês uma coisa: vocês também vencerão. A paz de espírito, queridos, ela atormenta Satanás. A paz de espírito, irmãos, faz com que as pernas dele balancem. E Jesus declara: em mim vocês sempre terão paz. Em nome de Jesus, queridos, eu quero começar essa ministração nessa noite. Reverta seu estado de espírito, se não no que você acredita, nas suas posses, mas no Deus que está sobre você. Em Deus eu te ordeno, tenha paz nessa noite. Tenha paz. É nele que nós vamos ter paz, amém, amados? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ânimo
para vencer. Nessa noite eu quero dar com vocês um passeio, queridos, nesse último momento da vida de Jesus. Quando ele declara que venceu e quando ele fala para os discípulos, presta atenção, porque eu venci, vocês vão vencer. E queria, irmãos, trabalhar atitudes de Jesus que o levaram a essa vitória no momento de turbulência. E que essas atitudes também, queridos, que trouxeram ânimo sobre a vida de Jesus e fizeram com que ele tivesse paz para vencer, venha sobre as nossas vidas também, para não nadarmos e morrermos na praia, irmãos. Não teria adiantado nada, queridos, 3 anos de ministério de Jesus, se nesse momento ele não tivesse bom ânimo e paz para vencer. É impressionante vermos, irmãos, como tem pessoas dentro do Evangelho, que ouvem o Evangelho, que acreditam no Senhor, mas naquele momento da virada, naquele momento do dia D, lhe faltam ânimo e paz para vencer, e por isso nadam e morrem na praia. Lutam e morrem na véspera da vitória, irmãos. Ou desanimam na caminhada. Por isso que Paulo, irmãos, ele declara: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé, irmãos, ela é fruto desse bom ânimo nosso. Eu acredito. A fé em nós, irmãos, ela gera essa paz que Jesus fala, para que tenhais paz. E Jesus, queridos, passou por esse momento, ele declara isso aqui no capítulo 16, e logo em seguida, irmãos, ali a partir do capítulo 20, 19 e 20, ele começa a passar por esse momento, irmãos, e ele, por algumas atitudes, irmãos, ele manifesta, e ele consegue ter esse bom ânimo para vencer. E nessa noite eu quero dizer, aprenda com Jesus como ter bom ânimo para vencer, na hora que o caos na hora que a vida lhe oferece o caos. Ali estava, irmãos, ele ceiou, veio com os discípulos, e naquele momento, irmãos, do Getsêmani, começou a ver a cruz de Jesus. Naquele momento, irmãos, as coisas apertaram, a ponto, irmãos, dele chamar os discípulos, e quando as coisas apertam, a primeira coisa que eles falam para os discípulos é o quê? Venham orar comigo, irmãos. Em nome de Jesus, queridos, quebre todo paradigma e toda a razão da sua mente que faz com que, no momento de aperto, você busque solução fora da cruz do Senhor. Solução, irmãos, só em Cristo, amém, amados? Só em Deus. Por isso, naquele momento que as coisas se complicaram para eles falou para os discípulos: vamos orar comigo. Quer ter bom ânimo, irmãos? Quer ter essa paz para vencer? Se aplique a oração no momento de dificuldade. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele orou. Mas deixa eu te falar, se eu der um aperto muito forte nesse menino, vou dar uma balançada nele, ele vai ver a autoridade de Pai, irmãos. Pode ser que você faça isso depois, mas não antes da oração. Amém, amados? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho assim um crédito muito bom, crédito bancário muito bom, as coisas apertaram, as coisas ficaram difíceis aqui, e eu vou ligar para o meu gerente pode me atender 24 horas e tal, e vou ver na internet, vou procurar isso aqui, queridos. Pode ser até que você venha fazer isso depois, mas nunca antes da oração, irmãos. Nunca antes da oração. Na hora que as coisas se complicaram, Jesus se aplicou à oração. Ele orou, amém, amados? Amados, vou te dizer uma coisa, a gente não pode fazer perto do que a oração é capaz de fazer, do que nós somos, irmãos. É como se fosse uma gota no oceano. Há uma palavra de um pregador, me perdoe, esqueci agora, mas ele fala o seguinte: a gente não faz em um momento, em uma vida, o que Deus é capaz de fazer em um momento de oração.
A oração na vida de Jesus, irmãos, foi importantíssima. Mesmo ele sendo filho de Deus, não é uma ou duas vezes que nós vimos ele falar para os discípulos, atravesse o mar que eu vou orar, ficai aqui que eu vou orar, faça isso que eu vou orar. E depois de orar a noite toda, irmãos, eles voltavam de encontro aos discípulos, mesmo sabendo que era da vontade de Deus que ele fizesse várias coisas, eles, não, eu tenho que me aplicar à oração. Há um engano, queridos, do diabo, querendo trabalhar a mente do homem, para que ele pense que, irmãos, 1 hora, 1 minuto, meia hora, 20 minutos, 15 minutos aplicado em oração, irmãos, é perca de tempo. Muito pelo contrário, irmãos, um tempo que você gasta em oração, tem uma ação, queridos, na sua vida tão grande que você não pode mensurar. Por isso, em nome de Jesus, queridos, faça essa oração, meu Deus, abra meu coração para orar. Abra, que na nossa mente, irmão, seja quebrada nessa noite todo sofisma em relação à oração. Que venhamos a entender, irmãos, que o melhor local que nós podemos estar é aos pés do Senhor, amém, amados? Só aí sim estaremos aptos a ficarmos de pé diante dos homens. As coisas apertaram para Jesus primeiro. Ele orou. Amém, amados? Está difícil? Dê um sorriso e fale, é hora de orar. É hora de orar, irmãos, não tem jeito. É hora de orar. Uma segunda ação de Jesus Cristo, irmãos, nesse momento, foi que ele submeteu-se. A oração, irmãos, gera em você, entendeu? Essa ideia da vontade de Deus. Mas sem a submissão, irmãos, você se complica. Jesus orou, por isso não morreu na praia. Jesus se submeteu, irmãos, por isso ele teve bom ânimo naquele momento. No Getsemane ele faz a oração, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. E por 3 vezes ele se coloca essa oração. Mas, irmãos, mesmo diante da oração, e mesmo diante dessa interrogação que ele estava com o Pai, dessa luta, dessa conversa, ele fala, entretanto que seja feita a sua vontade, amém, amados? Submeta-se, ore, submeta-se. O que o Senhor quer, meu Pai, da minha vida? É isso? Eu me submeto. Eu me submeto, irmão. Se Jesus não tivesse se submetido ali, irmão, aqueles 3 anos de ministério dele tinha acabado. Muitas vezes, irmãos, numa viradinha de mesa, nós perdemos o quê da questão, e a nossa bênção é roubada, porque nos faltou, irmãos, essa sensatez para entendermos que está na hora é o momento agora, e eu não posso vacilar. Aí não nos submetemos. Pensamos, não, eu sei qual é a vontade de Deus, mas deixa eu fazer qual é a minha vontade. Não tem como, irmãos. Quero dizer para você, e ouça isso, não fuja do sacrifício que Deus lhe pedir. Se Deus lhe pediu algo, irmãos, agora que seja doído para você, é porque Ele sabe, irmãos, que a glória que há de vir não há nem de se comparar com o sofrimento do tempo presente. Jesus não fugiu do sacrifício, amém, amados? Não fugiu. E muitas vezes, irmãos, nós queremos fugir das coisas que nos incomodam. Ele foi para a cruz, Senhor, é para ir para a cruz, então vamos. Está difícil, e o Senhor quer que eu vá para a cruz, então eu vou para a cruz. Essa é a sua vontade, eu vou para a cruz. Não só foi para a cruz, irmãos, mas Ele não deixou de fazer o que é certo, independente de estar na cruz. Ele veio para salvar o perdido, e mesmo na hora da cruz, Ele tira os olhos de si mesmo, e coloca em um homem perdido, falando, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso.
Uma pessoa, querida, íntegra, ele não precisa de motivação para fazer o que era certo. É certo salvar agora, então vamos salvar. Está difícil, é certo amar agora, então vamos amar. As coisas estão apertadas, mas é certo orar agora, então vamos orar. As coisas estão difíceis, mas é certo tratar essa pessoa bem agora, então vamos tratar bem. Vamos sorrir, vamos fazer o que é certo, o que Deus nos ensinou, amados. Não use a circunstância como álibi para você fazer a coisa errada. Como o diabo, irmãos, às vezes nos leva a querer negociar princípios. Princípios que Jesus não negociou na cruz do Calvário, independente das circunstâncias, porque chegaram para ele naquele momento difícil e deram para ele uma bebida misturada para sair a dor. Mas era errado, querido, ele tomar aquela mistura. E quando ele tocou naquilo, ele rejeitou. Ele não poderia negociar os seus princípios, mesmo diante da dor e do sofrimento. Irmãos, como o diabo às vezes nos arma laços, no meio, irmãos, da virada, da nossa vitória, quando a gente sente essa dor, esse sofrimento, nós começamos a negociar princípios, irmãos. Nós perdemos a cabeça, estouramos com outra pessoa, xingamos, falamos mal, usamos palavras grosseiras que marcam o coração, irmãos, que essa pessoa carrega para o resto da vida. Como, irmãos, nós temos visto casamentos, entendeu, sendo destruídos, porque no momento, irmãos, do aperto, a pessoa negocia princípios e xinga, fala mal, agride, trai. Ai, isso vai aliviar minha dor, queridos. Mas não é certo. Por isso as pessoas têm nadado e morrido na praia. Por isso elas não chegam, irmãos, onde é que Deus queria que elas chegassem. Porque na hora do sacrifício, irmãos, elas não estão dispostas a viver o que Deus quer que elas vivam. Porque não há estrutura espiritual, irmãos, para receber, assimilar aquilo e falar: não, eu não posso fazer, Deus é inegociável, não é certo fazer, eu não vou fazer. Mas ofereceram, irmãos, ali na cruz aquela mistura para ele, aquela bebida misturada ali para que ele tomasse aquilo, irmãos. E quando ele toca pensando que é água, vê que não é, irmãos, ele rejeita aquilo. Em nome de Jesus, queridos, cuidados com os momentos de conflito da sua vida, porque o diabo vai aparecer com certeza. Ele vai botar a cara dele, irmãos. Vai querer fazer algo. Jesus venceu, irmãos, porque ele não negociou princípios diante das circunstâncias adversas. E você tem negociado? A pergunta e eu, irmãos, como eu tenho reagido a esses momentos? Como? Outra verdade que nós vemos, irmãos, ali diante de Jesus na cruz, é que ele guardou o seu coração. Guardou o seu coração. No momento, irmãos, que as coisas apertaram, que estavam, irmãos, no auge, no momento da sua morte, a palavra dele é o seguinte: Pai, o quê? Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios 4, sobre tudo que o homem deve guardar, guarde bem o quê? O seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque dele procede as saídas da vida. É impressionante vermos, irmãos, como muitas vezes, às vezes sentimos na nossa alma, quando nós vacilamos, irmãos, e não temos a guarda do nosso coração, como deveria ter nesses momentos controversos.
Como o diabo se aproveita dessa situação, irmãos. E Jesus fala: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci porque guardei o meu coração. Eu venci porque não negociei princípios. Eu venci porque não corri do sacrifício. Eu venci porque orei. Eu venci porque eu me submeti. E nós venceremos também, amados. Venceremos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Receba em nome de Jesus. Creia nisso, amados. Que isso gere no seu coração um bom ânimo para vencer. Essa paz, irmãos, de que as coisas vão dar certo, porque deram certo na vida de Jesus. E Ele falou: tende bom ânimo, eu venci e você vai vencer. Aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua também. Não é um homem que falou, irmãos, não é um político, não é, irmãos, qualquer pessoa. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores diz: fica tranquilo, tu vencerás. Tem que existir, amados. Tem que existir. Mas isso tem que trazer uma paz no meu coração diferente. Isso tem que fazer eu rever as minhas posturas, irmãos, diante das circunstâncias. Guarde o seu coração. Amém, amados? Estão te fazendo mal? Demais. Está doendo? Muito. Não deixe sair da tua boca outra palavra a não ser: perdoa o Senhor, porque Ele não sabe o que faz. Perdoa-os, porque Ele não sabe o que faz. E ali, irmãos, Jesus brinda o seu coração, sem o qual, irmãos, Ele não estaria apto para chegar aonde chegou. A Bíblia diz, irmãos, que um só pecado coloca muitas coisas a perder na vida das pessoas. A respeito de Jesus Cristo, irmãos, a Bíblia fala que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A Bíblia falando a respeito de Deus, irmãos, para o Senhor declara: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejasse. A Bíblia fala, irmãos, que nós devemos lutar, que nós devemos nos guardar para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem coisa boa, irmãos, para as nossas vidas. Deus tem coisa agradável. Deus tem coisa perfeita. A pergunta é: por que não tenho vivido isso como deveria viver? Por que que a história se repete? Por que que a luta sempre está ali? Por que os momentos fúnebres da minha vida são tão decorrentes nessa área? O que tem acontecido? Em nome de Jesus, queridos, faça hoje uma análise compreensiva e reflexiva diante de Deus. Não só reflexiva, mas responsiva, irmãos. Que você possa dar uma resposta sincera ao Pai, sem partidarismo, sem autopiedade, irmãos. Sem essa questão: meu Deus, é por isso, o Senhor me entende. Não, Senhor, eu tenho errado. E porque eu tenho errado, não tenho alcançado algo que o Senhor quer para a minha vida. Me fortaleça agora em nome de Jesus. Vamos andar mais um pouco, que a nossa hora está indo. Difícil, irmãos, mas tem que ser vivido. O sacrifício, a dor, faz parte do nosso processo aqui na terra. Faz parte. E ela é fundamental para a nossa vitória, irmãos. A nossa vitória, irmãos, e as nossas conquistas sempre serão proporcionais ao tamanho da nossa batalha. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito.
o tamanho do seu sacrifício vai ser o tamanho da sua vitória. Pode ter certeza, amém, amados? Você pode ter certeza. Quer vencer das crianças? Não precisa fazer muita força não, irmãos. Mas quer ganhar de uma seleção? Você vai ter que sacrificar muito, sim ou não, irmãos? Demais. O que você quer, irmãos? Está diretamente ligado à sua disposição em lutar. Não tem jeito. Quando as coisas ficam difíceis, irmãos, como chegou o ponto limite de Jesus, não tome posição nenhuma, a não ser entregue o que não está mais ao teu alcance nas mãos de Deus. Quando ele não podia mais sustentar a sua vida, a Bíblia diz que ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. Descansou. Às vezes, irmãos, nós estamos demorando a entregarmos isso na mão de Deus. Deus está falando, me dá, e a gente está dizendo não. Deixa eu fazer, e eu estou falando não. E por isso a dor só está aumentando, não é verdade? Não, não, não e não. E Deus está falando, me entregue. Você não. Chegou no momento, irmãos. Ele falou, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E descansou. Não tem como, irmãos, Deus aceitar uma entrega das nossas vidas, a não ser na totalidade. Não há fração, irmãos, na conta de Deus. Deus só trabalha com inteiro, amém, amados? Deus só trabalha com inteiro. Por isso a Bíblia diz, porque não és morno e nem frio, eu estou prestes o quê? Não é quente nem frio, és morno, eu estou prestes a vomitar-te da minha boca. Homem de ânimo dobre, semelhante à onda no mar. Não pense esse homem que alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Aquele que fala, vou fazer, não vou fazer, pega, não pega, é, não é. Deus não tem essa conversa com Deus, irmãos. Não tem média com o Senhor. Não tem tapa de político nas costas de Deus, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E aí vem, irmãos, o processo de restauração desse sacrifício de Jesus. Eu quero começar dizendo, irmãos, não adiante, não pule etapas. Às vezes nós nos desesperamos, irmãos, porque as coisas não estão acontecendo. Jesus já sabia, irmãos, que era 3 dias, e 3 dias ele ficou. É na verdade. Não tem jeito, irmãos, quando a coisa está determinada por Deus, está no controle dele. Era 3 dias, ele já tinha declarado lá, 3 dias. Em 3 dias eu destruo esse templo, eu reconstruo. Não tem como, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei hoje de manhã na escola bíblica dominical. A maturidade cristã nos leva a entender que Deus não é manipulável. E às vezes, irmãos, queremos manipular Deus com os nossos gritos. Queremos manipular a Deus com os nossos choros. E Deus está falando, meu filho, fique tranquilo, entregue que o resto eu faço. Saiu do seu controle, agora é o meu. Me permita as palavras, perca as pernas agora e deixe que Deus te carregue no colo. 3 dias, irmãos, não tem jeito.
Então aí você fala, Senhor, não podia ser só 3 horas. Um dia, 3 dias, irmãos. 3 dias até o momento da ressurreição. E quando, irmãos, acontece aquele momento da ressurreição, Jesus entra no outro estágio, irmãos, e ali ele ainda continua nos ensinando algo, irmãos, quando ele aceita ajuda. Em Mateus 28 diz, irmãos, que o Espírito de Deus o ressuscitou e que o anjo removeu a pedra. Ainda, irmãos, ele aceita ajuda. O Espírito de Deus o ressuscita, o anjo remove a pedra, e a glória do Senhor é manifesta na vida de Jesus. Jesus, irmãos, venceu porque ele foi humilde. Quando Maria Madalena chega ali, irmãos, naquele ato ali da ressurreição de Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ela vê Jesus Cristo, e ela confunde Jesus Cristo com o quê? Quem sabe dizer? Com um jardineiro, irmãos. E pergunta, se tu escondeu o corpo do meu mestre, diga-me, que eu vou encontrar. Queridos, muitas vezes perdemos a graça, porque na hora de sermos humildes, não somos. Aí queremos, sabe, Fabrício, esfregar na cara dos outros, não é verdade? A guarda do coração de Jesus, irmãos, fez com que ele tivesse essa humildade de entender a hora e o momento. Talvez, irmão, se fosse uma pessoa como eu, naquele momento saía dando rasante, esfregando assim, um tapa na cara de cada soldado. Aqui sou eu, não falei? Mas, irmãos, ele se permite ser confundido com o jardineiro. Permite, irmãos, ser confundido com o jardineiro. Muitas vezes, irmãos, Deus não permite que algo aconteça na nossa vida, porque a soberba, o orgulho, irmãos, tem ofuscado o agir de Deus nas nossas vidas. Porque essa humildade que o Senhor diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, irmãos, tem nos soltado. E no momento de glória, irmãos, Jesus nos dá uma lição de humildade para dizer, quer vencer? Seja humilde. Quer chegar às alturas? Seja humilde. Seja humilde. Ele se permite ser confundido com o jardineiro, irmãos. E Maria pergunta, se você escondeu o corpo do meu mestre, mostre-me, onde estás? Eu quero terminar, irmãos, essa reflexão nessa noite, antes de ministrar para vocês. Que muitas vezes nós chegamos aonde deveríamos chegar, porque Deus sabe que ao chegarmos, perderemos, irmãos, a essência de Deus, o amor e a simplicidade de Deus nas nossas vidas. Jesus, irmãos, ele não foi reconhecido por Maria, por causa do seu rosto, por causa do brilho, por causa da roupa, nada disso. Ele foi reconhecido por Maria, irmãos, porque ele não perdeu a sua essência. Não perdeu. E a Bíblia diz, irmãos, tão sério isso, que ele fala, Maria, e na hora, irmãos, que sai a sua voz interior, ela falou, esse é o meu mestre, que mesmo depois de ter sofrido na cruz, de ter ressuscitado, de ser Deus, ainda tem aquela mesma voz que me chamou ali na cruz do Calvário. Aquela mesma voz que encontrou com a prostituta, aquela mesma voz que enfrentou os fariseus, aquela mesma voz que falou, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não perdeu a sua essência, por isso ele foi digno de tamanha glória diante do Pai.
você tem perdido, queridos? Como nós cruzamos com pessoas, irmãos, que porque tem um momento de exaltação, não é verdade, irmãos? Muda a essência. Muda a essência, muda o que foi. Porque, irmãos, alguma coisa aconteceu diferente. Deixa de ser aquele simples, deixa de ter aquela simplicidade que Deus lhes deu. E quando ele falou Maria, ela falou: é meu mestre, é ele. Ou seja, irmãos, a glorificação, a exaltação, me permita essa palavra, o sucesso não mudou a essência que Deus deu a Jesus Cristo. Por isso, queridos, nessa palavra muito simples, nessa noite, eu queria trazer uma palavra para você, para mim. Por que temos sofrido tanto, irmãos? Porque às vezes morremos, nadamos e morremos na praia. Porque às vezes, irmãos, enfrentamos resistência do próprio Deus. Será se essas coisas, irmãos, não estão acontecendo conosco? O orgulho de não aceitar ajuda, mas Jesus aceitou, irmãos. Foi ressuscitado pelo Espírito Santo e um anjo abriu-lhe, irmãos, a porta do sepulcro. Muitas vezes nos falta humildade, porque, irmãos, queremos nos comparar superior aos outros. Mas Jesus, irmãos, na primeira visão, após a sua ressurreição, irmãos, foi o que? Comparado a um jardineiro. E isso não o irritou, irmãos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Já ressurreto, já no auge da sua glória, irmãos. Muito pelo contrário. E quando ele abre a sua voz, irmãos, estava ali o mesmo Jesus de antes da ressurreição. O sucesso não mudou o que ele era. Por isso Deus o abençoou tremendamente, irmãos. Em nome de Jesus, queridos, que hoje essa mensagem faça diferença na tua vida, amém, amados? Que você viva isso diante do Pai e hoje Deus te fala: eu quero te abençoar. Você não tem nem noção do que Deus pode fazer na sua vida, amém, amados? Se nós nos entregarmos, se nós vivermos da maneira que Ele quer que venhamos a viver. Se necessário for, irmãos, que essa noite seja uma noite de pedido de perdão. Observe o teu coração, guarda o teu coração, oriente a sua vida em nome de Jesus, queridos. Eu vou te dar uma palavra hoje. Essa noite pode ser a noite da sua virada, amém, amados? Se você resolver aplicar as verdades de Deus na sua vida. E esse Jesus ressurreto, irmãos, assim como ele tratou com Maria, hoje ele te dá essa palavra e diz: vem, filha. E a sua resposta deve ser: Rabone, mestre, Senhor da minha vida, quero aprender tudo isso com o Senhor. Preciso mudar, preciso aprender contigo, preciso mudar a minha história e acabar com esse ciclo de erro, vai e volta, que já está me estressando, em nome de Jesus. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Você é capaz de ouvir a voz do Senhor nessa noite, amém, queridos? Como Maria, quando ele falou Maria. Você é capaz de ouvir a voz de Jesus nessa noite dizendo Cláudio? Você é capaz de ouvir a voz do Senhor dizendo João? Antônio, Francisco, Marcos, Juliano? Você é capaz, Senhor, responder Rabone, mestre, estou aqui. Em nome de Jesus, querido, ânimo para vencer, é o que Deus quer ministrar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu convidar a pastora Laura. Ela vai estar orando por você nessa noite. Mas em nome de Jesus, querido, que o seu coração esteja aberto. Submeta-se. Não fuja do sacrifício, irmãos. Faça o que é certo. Não negocie princípios. Não pule etapa. Guarde o seu coração.
aceite ajuda, seja humilde, não perca a essência. Com certeza, irmãos, Deus vai fazer na sua vida muito mais do que você pode imaginar, para a glória do nome dEle e para a sua alegria.